Simbora, galerinha, bloco 4 do nosso tema aí de recurso de agravo de instrumento, tá? Estamos de volta para continuar falando aqui sobre a regularidade formal, tá? No bloco anterior, finalzinho do bloco anterior, a gente viu aí as petições e alguns documentos também que vão precisar constar dentro do recurso de agravo de instrumento, a petição de interposição diretamente do tribunal, as razões do recurso, documento de comprovação de custas e porte de retorno dos autos, contrarrazões, né, alguns documentos, algumas peças do processo de primeiro grau, né, que vão precisar constar lá dentro do agravo do instrumento, certo? E aí agora a gente vai ver como é que se operacionaliza essa regularidade formal aí dentro do disposto no artigo 1016 do Código de Processo Civil, tá? Olha só, galera, o artigo 1016, ele fala, como a gente já disse anteriormente, que o recurso de agravo do instrumento, ele é dirigido diretamente ao tribunal, diferente da apelação. Lembre o que eu digo, a apelação é perante o primeiro grau, o juiz de primeiro grau. O agravo de instrumento a gente propõe diretamente no tribunal competente, certo? Olha o endereçamento aqui, que lindo, tá? Então, por meio de uma petição, que petição é essa, professora? A petição de interposição, tá? E aí, nessa petição de interposição, ela deve atender a estes 4 requisitos, tá? Professora, que 4 requisitos? Os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, tá? Então, ó, tenho que nomear as partes, tá? E informar, gente, quando estiver nomeando essas partes, quem assume o papel de agravante, tá? E quem assume o papel de agravado, tá bom? Além disso, ó, eu tenho que expor o fato e o direito correlacionado ali com a causa de pedir daquele recurso de agravo do instrumento. As razões, ó, que justificam, as razões do recurso, que vão justificar. E aqui a gente faz um gancho, né, para o juízo de mérito, porque o agravo do instrumento são a semelhança que ele tem com a apelação. O agravo de instrumento, se a gente verificar que da decisão interlocutória recorrida ocorreu um erro judiciário, um erro de julgamento, a gente vai pedir a reforma da decisão interlocutória, certo? Mas se a gente verificar que houve um erro de procedimento, aí o juízo de mérito não é um pedido de reforma, mas sim um pedido de invalidação. Tranquilo? E aí, olha esse inciso 4 aqui, que é novidade para vocês em relação ao que a gente viu semana passada com a apelação. Por que precisa apresentar o nome e endereço completo dos advogados, professora, que constam aí do processo? Porque lembrem, no agravo do instrumento, a gente não pega o processozinho que está pronto aqui no primeiro grau e joga no tribunal, não. A gente forma um novo instrumento. E aí a gente precisa garantir a capacidade postulatória daqueles que estão exercendo a defesa técnica no primeiro grau, que são os advogados. E aí eu informo o nome completo desses advogados, endereço, inclusive para fins de intimação. Tranquilo? Galerinha, além disso, tá? O artigo 1017, ele ainda traz algumas situações. Vamos agora para o que a gente viu de peças obrigatórias, tá? E facultativas. Professor, essas peças obrigatórias são obrigatórias sempre? Não. Elas não serão obrigatórias, elas não precisarão serem juntadas quando o processo for um processo virtual, tá? Se for um processo virtual, essas peças obrigatórias aí não serão exigidas, tá certo? Poderão ser descartadas, tá? Mas que peças são essas? Ó, as obrigatórias estão no 1017, inciso 1 e 2,
E as facultativas, tá, estão aí no inciso 3. Obrigatoriamente, né, a gente tem que juntar no processo físico, tá? Então, ó, essas peças obrigatórias são válidas para o processo físico, não se aplica ao processo virtual, né? Só junta se quiser, não é obrigado. Então, ó, no processo físico é obrigado eu remeter ao tribunal uma cópia da petição inicial, uma cópia da contestação, uma cópia da petição que gerou a decisão agravada, uma cópia da própria decisão interlocutória agravada, a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Gente, isso aqui na prática, tá? É chamada de certidão de agravo. Para que serve, professora? Para o tribunal lá em cima verificar a tempestividade do recurso. Porque da data que eu fui intimado da decisão, começa a contar meu prazo de 15 dias úteis para propor o recurso de agravo do instrumento. E aí o tribunal lá em cima exige que no juiz de primeiro grau a gente pegue uma certidão onde conste a data da intimação da decisão, para que ele possa fazer o juízo de admissibilidade lá em cima com relação à tempestividade. Certo? Além disso, ó, preciso juntar as procurações aqui outorgadas aos advogados, tanto do agravante como do agravado. Repito, isso é válido para o processo físico. É obrigatório ao processo físico, não é obrigatório no virtual. Por quê, professora? Porque no virtual o acesso a essas peças aí já se dá de via automática por meio do sistema. Tranquilo? No físico, não. No físico, como todos os documentos, petição inicial está impressa no processo, contestação, a petição que gerou, né, a decisão interlocutória, a própria decisão interlocutória, a certidão, é tudo papel. Então, eu tenho que reproduzir cópia e encaminhar de forma física. Não sendo físico, tá? Aí, o processo virtual não há obrigatoriedade da juntada dessas peças. Além disso, ó, se faltar qualquer uma dessas peças, na verdade, se não existir alguma dessas peças, certo? O advogado, sob sua responsabilidade pessoal, ele vai fazer uma declaração, né, que esses documentos aí não existem. Por exemplo, não existe contestação. Por que não existe contestação? Suponha que o réu é revel, ele não fez contestação. Então, o advogado faz lá uma declaração sobre a própria responsabilidade dele, certo? Se essa declaração for inverídica, a responsabilidade por responder civilmente e penalmente, se for o caso de investigação, certo? Será do próprio advogado. Então, essa declaração ela precisa ter, né, ser colocada aí no processo físico, tá? Se não existir qualquer uma dessas peças aí, tranquilo? E aí as facultativas, gente, é qualquer outra peça, certo? Que seja interessante ao agravante. Então, se ele tem alguma outra peça dentro do processo que ele entende que é interessante, que o tribunal tome conhecimento para poder dar aí a decisão a respeito do agravo do instrumento, ele pode aí facultativamente juntar, né? Tanto no processo físico como no processo virtual. Ok? O artigo 1017, ele ainda traz aí 5 parágrafos, certo? E aí esses 5 parágrafos trazem observações importantes. Olha só, eu disse a vocês que havia exigibilidade expressa dentro do Código de Processo Civil em relação às custas de pagamento do agravo do instrumento e do porte. Não em relação ao pagamento, porque o pagamento é obrigatório em todos, né? E aí a juntada do comprovante também. Mas, dentro do agravo do instrumento, o legislador ele teve o cuidado de trazer de forma expressa um dispositivo exigindo o comprovante desse pagamento sendo anexado aí diretamente na peça processual do agravo do instrumento, botado como anexo, né? Então, ó, acompanhará a petição do agravo o comprovante de pagamento das custas e do porte de retorno, quando devidos, né? Porque se tiver justiça gratuita, não é devido, conforme as tabelas aí publicadas pelos tribunais, certo? Formas de interposição. Eu já sei que é perante o tribunal, professora, mas como é que eu faço para essa petição, né, chegar até esse tribunal?
Como é que eu faço isso? Como é a forma de interposição? Olha só, posso protocolar diretamente no tribunal, aqui é a primeira hipótese, mas posso fazer uso também do chamado protocolo integrado. Então, é a delegação dos serviços de protocolo aos ofícios de justiça de primeiro grau, que a gente viu lá no artigo 929 do Código de Processo Civil, tá? Em que eu estou em determinada comarca, e aí eu realizo o protocolo daquela comarca que se responsabiliza por remeter aquele recurso lá para o tribunal. Eu posso fazer também essa proposição por meio do correio, ó, uma postagem no correio, né? Com registro e aviso de recebimento. Lembrando que no conteúdo de preparo que a gente viu na teoria geral dos recursos, quando eu fizer uso dessa forma de interposição por meio do correio, eu considero a data da interposição a data em que eu postei o recurso e não a data em que a documentação chegou lá no tribunal, certo? Galera, transmissão ó, de dados tipo facsímile, né, nos termos da lei. O que danado é essa transmissão de dados tipo facsímile, professora? É transmissão de dados que demonstram imagens, gravuras, áudios, enfim, idênticos aos originais. Então, eu posso considerar aí como sendo um meio de fax, um meio de e-mail, certo? Se houver permissibilidade legal naquele tribunal para recebimento nessa circunstância, né, de tipos facsímile, é perfeitamente possível aí a interposição, certo? Ou qualquer outra forma prevista em lei aí, conforme o inciso 5, né, desse parágrafo 2º vai trazer para a gente. Ó, além disso, a gente tem que entender aqui o que é que acontece se faltar a cópia de qualquer peça ou no caso da verificação de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo do instrumento. Professora, o processo é físico, faltou trazer a petição inicial. Eu vou aplicar o parágrafo único do artigo 932. Por quê, professora? Porque lá diz que diante de vícios sanáveis, né, o relator ele confere prazo à parte, prazo de 5 dias, para que ele venha sanar o vício para dar continuidade à demanda recursal, certo? Então é isso aí que diz o parágrafo 3º, ó, na ausência de cópia de qualquer peça ou no motivo de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve o relator aplicar o disposto no 932, parágrafo único, tá? Prazo aí de 5 dias para sanar esses vícios. Ó, se o recurso interposto por tipo facsímile, né, transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Galera, a transmissão de dados tipo facsímile, né, e-mail, fax, eu mando, mas não retira a minha obrigatoriedade de depois remeter a peça original. Eu estou me reportando a isso nos casos de processo físico, viu? Porque processo virtual é tudo dentro de um sistema integrado, então não tem esse tipo de situação, tá? Inclusive está quase inutilizado no país, porque praticamente todos os processos aí já estão virtuais, tá? Na esfera civil. E aí, galera, a gente tem essa situação que na opção de escolha, né, de interposição por transmissão de dados tipo facsímile, se a gente junta por esse meio, a gente está juntando uma cópia reprográfica, né, idêntica à original, mas aí eu preciso depois juntar a original. Qual é o intuito disso? Não perder o prazo, certo? Por exemplo, o fórum está fechado por alguma razão, não tenho como fazer o protocolo integrado, né? O sistema caiu, alguma coisa nesse sentido. E aí vou fazer uso do e-mail para encaminhar lá para o tribunal para garantir a tempestividade do meu recurso. Ótimo, né? E aí com a concepção que depois você tem que ir lá e ratificar aquele ato que você praticou juntando o original. E aí aquelas peças obrigatórias precisam estar aí junto, tá bom?
Sendo eletrônicos os autos, olha só, galera, dispensam-se as peças referidas no inciso 1 e 2, que são as obrigatórias, né? E faculta-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis à compreensão da controvérsia. Tranquilo? Tudo que a gente já tinha conversado aqui anteriormente. A gente vai ficando aqui no nosso bloco e daqui a pouco voltamos de novo. Toma uma água, relaxa a memória, vai dar tudo certo.